Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Hoje, como sempre, nós vamos debater sobre política, vamos falar sobre vários assuntos aqui e um deles não pode faltar, que é a sucessão estadual. Também vamos falar que o vice-governador do estado de Goiás, José Hélito, filiou no PP, está tendo agora o mandato ameaçado, quer o mandato do vice-governador. Para conversar conosco aqui, nós convidamos o vereador do PMDB, Misair Leme Júnior, ele que é vice-presidente do Legislativo, aliás, da Comissão do Meio Ambiente, vice-presidente da Comissão Mista e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e presidente da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos aí do município. Nós vamos debater sobre vários assuntos também. Vamos falar sobre aquele projeto de assinatura de ponto dos vereadores lá na Câmara Municipal. Vereador, lembrando que na mesa comigo, Ulisses Saessi, o vereador está aqui pela primeira vez. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado e boa noite, Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no programa participando com todos vocês. O senhor é novo pela idade, pela aparência aí? O senhor tem quantos anos? Eu fiz 23 no último sábado, dia 8. 13 e está ocupando esse tanto de cargo aí? Isso é mais decorativo ou realmente o senhor está trabalhando bem mesmo assim nesse primeiro mandato do senhor com essa idade? Temos uma responsabilidade muito grande, E eu acho que a questão da idade, ela cobra muito mais isso de mim. Então eu tenho que dar o sangue ainda mais, para poder honrar aquelas pessoas que confiaram o voto, que depositaram essa confiança no mandato no Legislativo Goiano. Agora, interessante, Ulisses, que é filho de vereador, era vereador no mandato passado, tem vários vereadores aí que vêm seguindo uma sequência familiar na Câmara Municipal. Nós temos, por exemplo, o Azulim, nós temos o Cruvinel, Justamente. A Tatiana, que é a mãe. Aquele rapaz também que é neto do União Bernais. São uma sequência de jovens políticos que estão aí surgindo e seguindo o caminho dos pais. Muita gente contesta essa condição de, fala em familiocracia, fala aí uma série de bobagem que, na minha opinião, eu não acho correto, entendeu? Porque quando, até já falei isso aqui no programa, quando o pai é médico, todo mundo acha lindo o filho seguir a carreira do pai, Quando é advogado, é a mesma coisa. Agora, quando é político, já vem aqueles que não concordam. Eu acho que é uma renovação e essa renovação está chegando agora com vocês. A responsabilidade de vocês hoje, você sente o peso dessa responsabilidade de ser aí a nova geração política? Sem dúvida, E a proposta que, quando eu saí candidato a vereador, a proposta que eu levei aos eleitores foi justamente essa, de uma renovação, de ideias novas, de propostas novas, para poder fazer um bom mandato, para poder ter um mandato também participativo com a sociedade. E eu acho que essa questão da família, eu me espelhei muito, quando meu pai foi vereador, ocupou alguns cargos públicos, eu sempre via nele aquele desprendimento em poder ajudar as pessoas, em poder colaborar de alguma forma com as pessoas, E aquilo eu fui me encantando. Então, quando eu resolvi me candidatar a vereador, eu estava muito certo do que eu queria, realmente era aquilo que eu queria, ser candidato a vereador e ser uma voz ativa lá na Câmara Municipal. Você se aconselha com o seu pai, que foi vereador aqui em Goiânia também, que foi inclusive presidente da AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente da capital, ou você mantém um mandato assim totalmente independente, ou seja, sem nenhum conselho por parte familiar? Meu pai tem um papel fundamental, tanto no meu mandato quanto na minha vida pessoal, É uma pessoa que eu me espelho muito nele, me dá muitos conselhos, e ele me dá muito conselho, muita orientação, E eu busco aquilo de bom que ele sempre vem me falando para poder mostrar o trabalho nosso, nossas atitudes, nossas ações lá na Câmara e também aí por toda a cidade de Goiânia. Mas nem tudo que você faz, você consulta ele. Já está agindo por conta própria também? Sim, tem aquelas coisas que sempre a gente orienta, busca uma orientação, como deve ser isso, como deve ser aquilo, E eu acho que isso é até uma questão
pessoal de cada pessoa. Eu gosto muito de ouvir também as pessoas, porque eu acho que para a gente poder fazer alguma coisa, uma ação que dê resultado, a gente também tem que ouvir as opiniões, as críticas, e não só do meu pai, mas de vários amigos, de vários familiares, né, dos meus vizinhos, daquelas pessoas que nós temos uma proximidade maior. Eu busco sempre estar buscando orientações, as pessoas mais experientes, as pessoas que têm uma experiência na área pública, não só meu pai, mas também tem o Dr. Iris, que eu sempre vou lá no apartamento conversar com ele, sempre a gente se fala também pelo telefone, buscando orientações, né? E afinal de contas são pessoas que teve uma participação grande na vida pública. Bom, essa relação sua com o Iris Rezende Machado, nós vamos falar daqui mais um pouco, a hora que nós estivermos falando sobre sucessão, né? Nós vamos trabalhar bastante aí nessa área, vamos falar bastante dessa área aí, da atuação de Iris, Friboi e outros assuntos de maior interesse. Agora, o que o senhor já apresentou lá, né? Você jovem, claro, já apresentou na Câmara Municipal, assim, em termos de projeto, já teve alguma ideia sua que você já colocou no papel lá? Isso, eu já apresentei 3 projetos de leis, né, nesses 5 meses aí, não tem 5 meses de sessões, nós estamos na 46ª sessão legislativa, eu já apresentei 3 projetos de lei, né, um ligado à juventude, outro ligado aos professores da rede municipal de educação, e o terceiro é a questão das gestantes, ter o direito de estacionar naqueles locais também que são destinados para deficientes, porque elas estão com a mobilidade reduzida temporariamente. Então esse também foi um projeto que nós apresentamos. E além dos projetos, eu apresentei também aí mais de 400 requerimentos aos órgãos competentes da Prefeitura, informando, né, e levando também ao conhecimento aquelas coisas que não andam como deveriam andar aí em toda a cidade. A questão de iluminação, buraco, poda de árvore, enfim, entulho. E também já encaminhei, na última vez que eu tinha olhado, já tinha sido quase 200 ofícios ao prefeito, aos secretários, né, aos órgãos ligados à Prefeitura de Goiânia. E também a participação ativa em todas essas comissões lá na Câmara, né? E que o trabalho do vereador ele também não se resume apenas à plenária, ele extrapola a plenária, né? E esse está sendo o nosso trabalho aí, e eu venho honrando o voto daquelas pessoas que nos confiaram. Você também é daquele vereador que tem um reduto eleitoral, trabalha só, vamos dizer assim, com uma certa região, um certo fio, ou você acha que não tem que haver, por exemplo, vamos dizer, essa delimitação por parte do vereador, por parte do legislador, ele tem que administrar por Goiânia inteira? A partir do momento eleito, o vereador, o nome já diz, vereador por Goiânia, né? Então, o vereador, no caso, ele não pode ser limitado a regiões. Eu mesmo moro na região noroeste, mas também faço, por exemplo, semana passada estava lá no Residencial Santa Fé, que é totalmente o oposto da região, olhando situações, no Novo Mundo, enfim, é toda a Goiânia. O vereador não pode ficar aquele vereador bairrista, porque ele é vereador de toda uma cidade, está lá na Câmara ocupando uma cadeira e representando toda a cidade de Goiânia. Agora, a região noroeste ali parece que é uma região que elegeu mais vereadores ligada ao PMDB, né? Lá na região noroeste, ligado diretamente ao PMDB eleito, foi somente eu. Só você. Né, isso. Mas tem... Sulim também é de lá da região, mas não é ligado ao PMDB. Já não é ligado ao PMDB. Agora tem outros vereadores que também foram eleitos, que são ligados, né, ao PMDB, ao prefeito Paulo Garcia. Fazem parte da chamada base de apoio, né? Todos aqueles projetos que foram interessantes para a cidade, que foram interessantes para os moradores da cidade, nós damos sustentação para que o prefeito possa ter uma administração coerente com as promessas de campanha. A verdade é que o PMDB e o PT são irmãos siameses, né? Muda só a sigla, mas faz parte da base direta do governo. Desde quando o Iris fez aquela composição e colocou como vice-prefeito o Paulo Garcia, né, porque antes era o Valdivino José de Oliveira, aí então o PMDB e o PT unidos ficaram um partido só aqui em Goiânia. Porque então, na verdade o que é de interesse do Paulo Garcia, o PMDB vai e vota mesmo e não tem a menor dúvida. Porque um depende do outro, você colocou certo aí. É aquela questão, se um não estiver apoiando o outro, provavelmente esse outro que está sem apoio pode ir para a derrota. E
já que você não está apoiando também, você pode ser derrotado também por não estar apoiando. São quantos vereadores do PMDB? Parece que 8, né? São seis vereadores. Então, o vereador Denício, que está ocupando o projeto Macambeira Nicuns, né, e assumiu o vereador Eudes Vigor, que é o primeiro suplente da coligação. E o projeto Macambeira Nicuns, até agora, eu ouvi até essa pergunta ontem por parte de um amigo meu, assim, parece que zangou, deu problema? Ele está parado realmente, o projeto. Eu tomei conhecimento que foi montada uma comissão especial para estar abrangindo os fatos que estão entravando o projeto Macambeira Nicuns, né? Tem muitos processos. Isso. Né? E o vereador Denício, que ocupou a pasta, tem se empenhado muito, inclusive montou essa comissão especial, né? E eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta boa para a cidade e fazer essa obra que é de extrema importância para toda a Goiânia. A população aguarda ansiosamente, porque é uma obra de muito vulto, foi lançado exatamente no período eleitoral, a exemplo daquela obra do Mutirama ali também, a expectativa foi muito grande, né? Grande. É bom lembrar que o Paulo Garcia fechou a marginal, que deu uma dor de cabeça tremenda para todo mundo, inclusive para mim. Depois tirou os tapumes lá e não tinha um buraco lá sequer, né, Ulisses? Foi 6 meses de sofrimento ou mais. Eu acho que foi quase um ano de sofrimento aí para a população. Deu no que deu. Mas ele ganhou as eleições, está aí. A gente espera que o Paulo faça uma boa administração, porque o povo goiano merece. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O nosso convidado hoje é o vereador do PMDB, Isair Leme Júnior, jovem vereador que está aí entrando na política agora, sucedendo ao pai. O pai vai candidatar a deputado estadual por aí para fazer a dobradinha, não? Não, ele é um bom nome, né? Tem voto, né? Tem um conhecimento político muito grande, mas eu acho que nesse momento agora ele talvez esteja querendo dar uma organizada pessoalmente, né? Porque a política, ele dedicou muito ao mandato dele, nesses 8 anos que ele teve o mandato legislativo, ele se dedicou muito, a saúde foi esquecida um pouco e ele está se cuidando agora, mas é uma pessoa... Dá um tempo aí, né? Foi uma pergunta para você, você é novo, ou seja, 23 anos, seu pai foi vereador, não foi tantos mandatos assim, você foi poucos mandatos também, deixou para você ser candidato. Qual foi o motivo específico que ele deixou, vamos dizer assim, a política a legislativa para você assumir, ou seja, uma candidatura e ser eleito como foi eleito? Foi doença, alguma coisa assim, não? Não, ele quis dar um tempo, na verdade, né? E eu vendo que ele estava com um trabalho muito bom na região noroeste, principalmente, tem um trabalho social muito grande, as pessoas procuram muito nossa família, né? Então eu que pedi para ele, não, pai, eu quero ser candidato a vereador, então eu quero seu apoio. E ele, de primeiro momento, ele deu todo o apoio, né? E falou, olha, não é fácil, mas você quer, eu vou te dar todo o apoio, todas as orientações que forem necessárias. E os votos também. Sem dúvida nenhuma. E acabou sendo eleito. Tá certo. Ulisses, a pergunta que eu vou fazer agora, eu quero inclusive sua opinião aqui no programa, hein? Porque houve um projeto na Câmara Municipal do vereador Paulo Magalhães, né? Paulo Magalhães. Sobre aquela assinatura de ponto. O vereador teria que assinar o ponto biométrico 2 ou 3 vezes lá durante a sessão. Você votou contra ou a favor? Fui contrário à maneira que o projeto foi trabalhado na Câmara, né? Porque ele teve uma visão para autopromoção de uma pessoa. Até foi incluído emendas no projeto, foram negadas, né? Então eu vi que a maneira que o projeto foi elaborado, ele não estaria ajudando o parlamento, e sim uma promoção, uma jogada de marketing para talvez uma pessoa ou outra se promover, né? Talvez ganhar momento na mídia. Então eu fui contrário à maneira que o projeto foi colocado na Câmara, né? Você é um cara novo, eu vi uma repercussão muito negativa no Facebook, que é aquela coisa, geralmente as pessoas mais novas que estão lá no Facebook, lá, Facebookando, aquela coisa toda, usando as redes sociais. Após a votação, houve uma repercussão extremamente negativa, inclusive com a fotografia dos vereadores que foram contra esse projeto do vereador Paulo Magalhães. O senhor acha que isso prejudica, que isso influencia, vamos dizer, as redes sociais utilizadas hoje, assim, pressiona o político, ou o senhor acha que não, isso é normal?
As redes sociais, ela tem um papel fundamental na democracia, né? Um canal aberto, e eu, como um democrata, né, respeito as opiniões dos usuários, daquelas pessoas, né? E temos que realmente respeitar as opiniões de cada um. E é o que realmente eu fiz. Eu quero a sua opinião. Esse ponto biométrico iria contribuir que para a sociedade? Eu não sei se contribuiria muito também não, porque é aquela coisa, o que vale mesmo é você cobrar do seu político, ou seja, que te representa ali, se ele tem projetos bons, como o próprio vereador disse aqui, em 5 meses apresentou alguns projetos. Nós conversamos com vários vereadores aqui durante o programa Canal Aberto, e inclusive fazendo até balanço, tentando conversar com uns, assim, quanto tempo se demora um projeto para ser aprovado, para ser sancionado, vamos no caso do prefeito Paulo Garcia. Então, aquela coisa toda. Nós temos projetos extremamente importantes aqui que não são, vamos dizer assim, foram aprovados, sancionados pelo prefeito e não são aplicados, assim, em prática mesmo, vamos dizer assim. O que proíbe você de fumar em estabelecimentos comerciais ainda, você vê que alguns estabelecimentos desrespeitam, não existe uma fiscalização efetiva por parte da prefeitura, e existe também uma tentativa de você, às vezes, aprovar projetos que são, assim, midiáticos. No caso esse do vereador, ele não deixa de ser midiático, não. Concordo com o vereador Misair Lemes, ou seja, a partir do momento em que é um projeto que sirva de modelo para outros estados, para outros parlamentos, ou seja, que há uma execução extremamente, vamos dizer assim, benéfica para a sociedade, eu acho importante. Agora, não adianta você também colocar o vereador somente lá no gabinete, ou seja, lá no plenário, ele bater ponto e ele não ter um contato também com as bases, ou então pelo menos com suas regiões respectivas. Foi bom, Ulisses, você ter tocado nesse aspecto, porque o trabalho do vereador, ele extrapola o parlamento. As sessões ali, o vereador ele não deve ficar ali apenas nas sessões de terno, gravata e no ar-condicionado. O vereador tem que ir para a rua, tem que conversar com a população, tem que ver realmente o que está acontecendo. Aí uma coisa, eu até concordo com o senhor também. Agora eu vou fazer até uma pergunta para o senhor. Aí é o ponto que, por exemplo, que eu cobro, que eu acho que o João Silvestre cobra, estou até colocando minha cobrança na boca do João Silvestre, mas eu acho que a gente pensa até um pouco igual, é a participação, a presença dos vereadores, por exemplo, nas sessões. Né? Nós somos contra o vereador não participar das sessões. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, por exemplo. O senhor disse que já é a 60ª, a 46ª sessão. O senhor participou de todas? Eu não tenho problema de faltas, tanto é que eu não tive nenhuma falta essa 40ª sessão, até hoje eu não tive falta. Ou seja, o vereador tem que estar presente. Agora nós sabemos, não vamos nem dizer nome aqui também, né, porque eu não fiz esse levantamento. Agora o senhor sabe que existem muitos vereadores ali que não participam das sessões. Sem dúvida. São gazeteiros, participam constantemente, mas são gazeteiros também. Isso, não colocando em xeque a reputação, o caráter de cada vereador ali, acho que cada um tem que ter a sua consciência, né, cumprir o papel a qual foi eleito, e eu não estou tendo esse problema. Fui eleito com uma credibilidade muito grande, estou honrando a credibilidade que me foi dada, comparecendo a todas as sessões, e não apenas ficar lá, aparecer na sessão, mas ter produtividade. O vereador tem que ser produtivo, ele tem que honrar o voto, tem que demonstrar trabalho, e é isso que eu estou fazendo, venho buscando fazer e quero buscar fazer cada vez mais. Agora a opinião do nosso âncora, né? Pois é, o problema é o seguinte, quando se fala em vereador, às vezes o vereador pode ir todas as sessões, pode ficar o dia inteiro na Câmara e ficar apresentando ofício. Aí vem lá, aprovado, desofício não dá em nada. É que tem vereador que apresenta 500, 300 requerimentos, lá manda para o prefeito, nenhum é obedecido. Eu acho que obrigar o vereador a assinar ponto não é o caminho. O que tem que ter uma conscientização de cada vereador, a responsabilidade individual de cada vereador para com seus eleitores, porque a partir do momento que o vereador ele começar a matar sessões, a não ir nas sessões, a não participar do debate, não ter um trabalho eficaz, as respostas têm que vir nas urnas. Lógico. Nós temos vereador lá de 7 mandatos, não foi por acaso, não. Ou seja, estão lá nós temos o Anselmo Pereira, por exemplo, tem 7 ou 8º mandato. Eu acho que é o que mais... Ele não foi eleito todos esses mandatos aí com malandragem, não. Ele foi eleito porque ele deve ter tido um grande trabalho prestado para a Câmara Municipal. Você é jovem, está começando agora, um garoto ainda na política, você vai ter que seguir uma linha séria, porque as respostas virão nas próximas eleições, né? Então, isso que eu acho. Se colocar
ponto biométrico, se exigir do vereador e ele deixar os compromissos, às vezes, que ele tem, deixar de ir numa reunião no bairro dele para poder ir lá assinar um ponto, não vai contribuir nada com a sociedade. Porque ele vai estar lá de uma maneira obrigatória, não vai participar do debate, vai estar preocupado lá com o outro trabalho dele. Vereador precisa conhecer a cidade. O senhor veio lá da região noroeste. É jovem, eu tenho certeza que o senhor não conhece Goiânia. O senhor ainda precisa conhecer muitos bairros de Goiânia, porque existe Goiânia, muitos setores diferentes. Para ser um bom vereador, o senhor tem que votar nos projetos do outro vereador. O senhor está lá na região noroeste, o senhor apresenta um projeto. O vereador que representa o Novo Mundo não conhece a região noroeste, ele vai votar que jeito? Ele vai votar simplesmente Maria vai com as outras? Ele precisa conhecer o que ele está votando. Inclusive tem muitos... Então é importante isso, que o vereador seja atuante e não obrigado a trabalhar. Inclusive tem muitas pessoas aí, inclusive analistas políticos, que cobram, por exemplo, que o governador deixe o gabinete, né, que o presidente da República deixe o gabinete, que o prefeito deixe o gabinete, então porque também o vereador não pode deixar o gabinete, até porque ele é o mais importante. Viu? Muito criticado na minha cidade, por exemplo, quando um promotor, ele só fica lá no gabinete dele. A população não quer saber do promotor dentro do gabinete. A população quer que o promotor visita todas as regiões, participe ativamente do trabalho na cidade. O juiz, eles gostam quando o juiz vai para a rua também, que o juiz participa com a comunidade. O vereador também tem que participar. Eu acho que as sessões é o lugar onde vocês vão reunir para discutir os problemas da cidade. Isso, e lei, tem muita lei já. Eu acho que as leis têm que ser mais aplicáveis, assim como diz o Luiz, né, o Ulisses. As leis já tem muitas as leis, né, então precisa ter uma aplicabilidade dessas leis, né, e uma cobrança do parlamento para que essas leis sejam cumpridas, sejam honradas do executivo. Né, e eu concordo plenamente com o senhor, João, porque o vereador ficar apenas dentro do gabinete, ele não vai estar olhando os problemas da sociedade. E o vereador ele deve estar presente nos bairros, nas regiões, andando, conhecendo o que de fato está acontecendo. Então é muito importante a presença popular por meio de redes sociais, informando, né? Eu tenho a minha página no Facebook, recebo várias, né, sugestões de visitas em CAIS, em CEMEIs, e sempre tenho Tem que estar em contato, tem que estar feito e desempenhando esse trabalho. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O nosso convidado de hoje é o Misael Leme Júnior, ele é do PMDB. Ulisses, eu quero falar aqui sobre um assunto agora, vamos fugir um pouquinho aqui do município, é que o presidente, o vice-governador José Hélito assinou ficha de filiação no PP, né? Foi para o PP, e agora o DEM está pedindo o mandato do vice-governador do estado de Goiás, José Hélito. Você tem acompanhado? Qual a sua opinião a respeito desse fato? Eu não tenho acompanhado não, assim, bem para e passo não, mas aquela questão, né, ou seja, essa ameaça, ela de fato, ela ia existir porque há uma cobrança, o cara deixou o partido, por exemplo, já há prerrogativas nesse sentido aí, não é nesse sentido? É fidelidade partidária, né? Ele deixou o partido. Logicamente que o partido, a legenda, vai reivindicar para si o mandato. Agora, todos nós sabemos que ele foi eleito, ou seja, pelo DEM ou por outro partido, tanto faz, tanto fez, foi a figura do vice-governador José Hélito, é um vice-governador, vamos dizer, atuante, assim, no aspecto do contrário dos outros vice-governadores que ficaram assim, mais escondidos, assim, mais ocultos, não é? Então, eu acredito que essa briga, ela promete, não quer dizer que o DEM vai conseguir, não é? Até porque ela vai para a justiça, vamos para a justiça eleitoral. Agora, eu acho desnecessário, até porque todos nós sabemos que o Zé Hélito é vice-governador, ele deixou o partido até porque não conseguiu, vamos dizer assim, ter o controle do partido. Hoje o partido ele é meio, vamos dizer assim, encavalado, né? Ele é meio assim, tem um controle quase que absoluto do deputado federal Ronaldo Caiado. Há uma debandada muito grande do DEM hoje, ou seja, muitas pessoas descontentes do partido. Começou com aquela, vamos dizer, com o episódio do Demóstenes Torres, que era hoje a principal figura, era na época a principal figura do DEM.
né? Ou seja, a pessoa mais respeitada, aconteceu aquele escândalo todo, ou seja, começou a ter uma queda de popularidade do partido. O partido hoje corre o risco de sumir, não é? Se Ronaldo Caiado começar a continuar, ou começar não, se continuar com essa política dele, vamos dizer assim, quase que de defenestrar a lideranças ali dentro do partido. Então, Zé Hélito permanece, vamos dizer assim, com o cargo dele? Não sei, só a justiça que vai decidir sim ou não. Você quer falar sobre isso? Acho que o vice-governador, né, teve uma decisão pessoal e existem, a lei, ela é interpretável e existem várias interpretações. Quando for para o judiciário, né, que vai decidir. Vamos decidir o que vai acontecer. Por que eu coloquei isso na pauta aqui do programa Canal Aberto? Eu tenho lido tanta bobagem a respeito disso aqui, que eu falei, eu vou colocar isso aqui na pauta para a gente falar alguma coisa a respeito do nosso pensamento, do meu pensamento, do seu, claro, aqui, do Misael, aqui na nossa bancada. Primeiro, a fidelidade partidária, quando o partido, sai um deputado, aí o partido ou a coligação pode até pedir o mandato para dar para outro companheiro, que é natural. Nesse caso não tem nem como fazer. Agora, no caso do vice-governador Zé Hélito, primeiro, Zé Hélito é um excelente advogado. Tem uma excelente assessoria, tanto dentro do partido, como dentro do governo e como particular, né? Então, ele não ia fazer uma bobagem, né, se ele tivesse sabendo que o risco... Primeiro, ele deve ter consultado várias pessoas desta área. Segundo, se por acaso o DEM tiver êxito, para quem que vai o mandato de vice-governador? É uma pergunta, eu não sei. Vai ter eleição? Ou o Ronaldo Caiado, desculpa, Ronaldo, eu falar isso aqui, vai assinar um decreto lá, nomeando o vice-governador em nome do DEM. Não tem como fazer. Nós não temos suplente de vice-governador, entendeu? E a lei se restringe a cargos eletivos, né? Isso, então o que é que o DEM vai ganhar com isso? Vai tumultuar, claro, é o direito dele. Mas vocês tumultuar, qual que é a intenção? A intenção é essa. Não ser essa. É tirar proveito. Agora, o que eu analiso é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, se o vice-governador perder o mandato, nós não vamos ter vice-governador, porque também eu acho que a Constituição goiana não prevê uma eleição só para vice. O que vai acontecer, ele pode perder o mandato, suponhamos que ele perca o mandato, o vice-governador vai passar a ser o Helder Valim e o DEM vai somar apenas mais um desgaste aí de ter perdido e chorar, né, a perca de um vice-governador do estado de Goiás. Até porque ele pode ser candidato, por exemplo, mais na frente também o Zé Hélito, né? Se o governador, por exemplo, fizer a chapa batida aí com ele pode ser candidato a vice novamente, né? Agora, isso eu quero deixar bem claro aqui, o direito do DEM de reivindicar é um direito, entrar na justiça partidário, é um direito, político, né? Direito partidário, naturalmente a justiça aceitou o processo, então vamos ver no que dá. Mas eu particularmente acredito que não vai dar absolutamente em nada, pelo conhecimento, não é um leigo, é um advogado, é um vice-governador muito bem assessorado, ele não ia fazer bobagem de sair de um partido e ir para o outro. O que estava fazendo, né? É verdade, isso aí, inclusive muita gente fala que a lei da fidelidade partidária não se aplica ao executivo. Ah, é? Tem você sabe por quê? Eu ainda não vi. O prefeito pode sair do partido, se o candidato for, o vice dele for do outro partido, né? Que seja oposição, aí pode até ser, mas geralmente... São as famosas brechas da lei, né? Tem as brechas da lei, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, mais uma vez o DEM perdeu uma grande liderança, vai perder várias pessoas que vão filiar junto com o Zé Hélito, ou mesmo vão aproveitar, deixa ir para outros partidos, quem não tem mandato pode ir embora a hora que quiser, né? E o governo fortalece mais um partido da base, que o PP ele estava um pouco encolhido e agora vai crescer e fortalecendo mais um partido da base. Agora, eu não sei, João, se isso é positivo ou é negativo, porque, veja bem, essa dança de cadeiras que está ocorrendo agora, você pega, por exemplo, o PSB está tendo uma evolução também, o próprio PMDB está vendo uma evolução, né? Aquela coisa, você não sabe se é evolução ou involução, o próprio vereador que pode falar. O PP também há essa, por exemplo, assim, essa troca de cadeiras aí, e aquela coisa também, porque as pessoas acham que há um consenso entre as bases partidárias e as direções partidárias. Nem sempre isso ocorre. Às vezes as direções tomam decisões assim de cima para baixo e forçam o quê? Forçam debandadas de, vamos dizer assim, de membros, né, filiados dos partidos para outros partidos. É o que está ocorrendo aí.
O PMDB parece que corre esse risco também, não? Não, o PMDB é um partido consolidado, né? E vamos ver se o João do Friboi chegar aí para querer mandar dentro do PMDB com as pessoas históricas como o ex-governador, ex-prefeito Íris Rezende. O senhor não acha que isso pode também criar uma certa, vamos dizer assim? Não vejo nesse sentido. Eu vejo que o PMDB acolheu o Júnior do Friboi, né? Tem um propósito de ser um candidato, e para ele ser esse candidato, ele tem que construir o nome dele, tem que construir essa candidatura dele. E o PMDB abriu esse espaço para ele. Então, estamos aí há quase um ano e pouco da eleição, né? E ele tem esse período para se visitar as cidades, visitar os bairros, se desdobrar e crescer o nome dele politicamente para poder ser um candidato a governador. Agora, o PMDB existem vários nomes, né? Tem o Júnior do Friboi, que está construindo o seu nome, está andando as cidades. Tem o Íris, doutor Íris, que tem um nome consolidado já, né? Que tem aquele voto apaixonado. E também tem várias lideranças novas no PMDB. Um exemplo, o deputado Samuel Belchior, hoje o presidente do partido, também vem fazendo um trabalho grande no interior de todo o estado de Goiás. E não tenho dúvida que o PMDB vai chegar com um nome, né, em 2014, um nome bom, um nome forte, para disputar a eleição e ganhar o governo do estado. Eu só penso, Liz, que os jovens do PMDB vão ter que esperar a vez dele. O Samuel Belchior, o Vilela, filho do Maguila, você, são nomes para o futuro. Lógico que são, você pode ser o nosso governador daqui há algum tempo, tem que trabalhar e pensar nisso, porque você está muito jovem ainda, tem uma carreira pela frente aí, pode pensar até em ser presidente da República, na sua idade, né? O Lula começou como lanterneiro lá, né? Aliás, veio de pau de arara e chegou a presidente da República. Então, a democracia tem essa grande vantagem. Todos nós podemos sonhar dentro da democracia. Lógico. O brasileiro pode sonhar em ocupar qualquer cargo. Para isso, ele vai ter que abrir as portas e os espaços. Agora, eu acho que o PMDB tem duas alternativas. Primeiro, o Íris Rezende Machado, que é o líder das pesquisas e que é o nome que eu penso, daqui a pouco você vai responder essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta meio chata, mas não é para te apertar, não, você fica à vontade. Também a mesma pergunta fazer por isso. E eu acho que o PMDB tem as duas alternativas. Júnior do Friboi, se for o candidato e chegar a ser eleito, a era Íris acaba, enterra tudo, o Íris passa a ser apenas um nome da história, porque aí quem vai comandar o PMDB aqui em Goiás vai ser o Júnior do Friboi e até mesmo o PT. Porque desse político que tem aqui em Goiás, eu quero até que, se eu estiver enganado, que me corrija, o único político que tem condições de conversar por telefone com a presidenta da República ou com Lula e de ir lá e frequentar a casa deles é o Júnior do Friboi, porque ele faz parte de uma elite que os goianos ainda não chegaram. Eu acho os tecnocratas que apoiam ele, porque se você não, eu falo assim, por causa do poder financeiro dele. Isso é sem dúvida. Poder financeiro, não político. Porque aqui em Goiás, Ulisses, infelizmente, eu tenho que falar isso para você, para o Íris, para o Paulo Garcia, para o Rubens Ottoni, para todo mundo, Goiás não conseguiu destaque na elite da política brasileira. Tanto é que nós não temos nenhum ministro. Justamente. Nenhum ministro nesse governo. E outro, o Íris sacrificou praticamente, vamos dizer, a prefeitura dele, o mandato dele, para disputar o governo do estado de Goiás, ou seja, com todo o aval do ex-presidente Lula, que não conseguiu também transferir voto suficiente para a eleição do Íris, deixou o Íris praticamente na chapada. Só não está na chapada totalmente porque é um experiente político, ou seja, um político experiente, experimentadíssimo, foi governador por 2 mandatos, foi prefeito por 2 mandatos, foi ministro por vários mandatos, ou seja... No governo do Fernando Henrique. Justamente. Não foi no governo do Lula, não. Foi no governo do Lula, não. E é hoje um político extremamente experiente, hábil e com apoio. Verdade. Então essa é a situação hoje, né? O doutor Íris é um nome histórico em Goiás, no Brasil, né? Esse doutor Íris é porque você apoia ele? Ou como é que é? É deferência? Porque... É um respeito e um carinho muito grande que eu tenho pelo Íris, pela dona Íris, né? Pelo PMDB, tenho um carinho profundamente pelo doutor Íris. Uma pessoa que eu me espelho muito pelas suas ações que fez em todo o estado, né? Mostrou-se um político com desenvoltura, assumindo diversos cargos nacionais, cargos de ministro da Agricultura, ministro da Justiça, governador, prefeito, vereador, enfim, é uma pessoa que nós, todos os políticos, devemos espelhar,
porque é uma pessoa que tem história, e além de história, é um trabalhador, uma pessoa que trabalhou muito e deu a sua vida, ao longo de sua vida, a vida pública. Então é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E eu vejo que o Íris, doutor Íris, ele tem muito a contribuir ainda, uma pessoa experiente. Isso mostra a última gestão dele aí como prefeito em Goiânia. E o Íris tem esse dinamismo para administrar. Ele revolucionou Goiânia. Goiânia vinha aí há muito tempo, vinha parada. E você anda em Goiânia. Você tem reunido com ele de vez em quando? Sempre que tem oportunidade, nós estamos juntos, conversando, no apartamento dele. Lá no setor oeste, isso. Ele está bem fisicamente, tranquilo? Está bem, de saúde, esse boato que está doente. Não. Está uma pessoa muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar com esse assunto, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos continuar falando aqui sobre sucessão estadual. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando aqui hoje sobre política, o Ulisses Aécio, eu e o nosso vereador Misair Lemes, do PMDB. Teve 4.430 votos, uma boa votação. Mas eu quero fazer uma pergunta, Misair, eu não quero te apertar. Tem apresentador de programa, tem âncora, que chama os convidados para poder apertar, para poder retirar. Não, aqui a gente conversa assim, abertamente. Eu vou fazer a pergunta para o Ulisses e para você. Se tiver uma disputa no PMDB, se tiver uma convenção, e se o Íris Rezende disputar essa convenção com o Júnior do Friboi hoje, quem ganha, na sua opinião? Olha, eu vejo que internamente o PMDB tem uma ligação maior com o Íris, O Júnior chegou agora, então ele tem essa tarefa muito grande, que é de conquistar os próprios companheiros do PMDB, E o Íris já tem esse carisma pelos partidários do PMDB. Então é uma situação complicada, Porque o Júnior é recém-chegado e o Íris tem história no PMDB. Então vamos aí esperar que o Júnior tenha um bom trabalho, Vamos esperar também que possa surgir mais nomes também. Eu acho que a democracia é isso, Aquele nome que tiver melhor, aquela pessoa que tiver mais desenvoltura, mais propostas, que seja escolhido para ser o próximo governador de Goiás, o próximo candidato a governador de Goiás. Ele foi bem na resposta, Ulisses Aécio. A verdade é o seguinte, se você deixar o Júnior do Friboi ser candidato ao governo agora, você está inclusive colocando negando aquela coisa que nós colocamos aqui no início, no final do último bloco. Por exemplo, eu conversei com o irmão, que é o cabeleireiro do Íris, e ele disse que esteve lá essa semana no apartamento do ex-prefeito, e disse que o Íris está com uma saúde vigorosa, está extremamente a ponto de bala para qualquer campanha, qualquer disputa eleitoral. Bom, se você deixa o Júnior do Friboi ser candidato, você estaria querendo falar que o Íris estaria, vamos dizer assim, não em condições saudáveis de disputar o governo, mas o Íris já está em condições. A experiência política do Íris é uma experiência indubitável. Qual que é a experiência política do Júnior do Friboi que ele tem? É de pular de partido para partido? A única coisa que ele fez até agora. Bom, gestão das empresas JBS, não sabe se é ele que é o gestor da empresa. A empresa tem vários gestores, Ou seja, é um conglomerado de pessoas, são vários executivos, aquela coisa toda. Então, ele tem mais tempo de partido do que o Íris Rezende? Não tem. Agora, quem é que quer o Júnior do Friboi hoje candidato ao governo de Goiás? Pelo que me parece, uma articulação nacional aí, encabeçada pelo Michel Temer e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque eles acham que o ex-prefeito Íris Rezende pode perder de novo as eleições para o seu concorrente, por exemplo, candidato hoje, pelo que me parece até agora, é o Marconi Perillo, atual governador. Será que é isso? Bom, só se for isso. Agora, se você for analisar friamente, este seria o momento do ex-governador, ex-prefeito Íris Rezende ser candidato. Até porque o PSDB teve um desgaste muito grande em relação, por exemplo, a esses escândalos que teve aí e tudo. Nas pesquisas aí, pelo que me parece, pelas pesquisas demonstradas até agora, quem aparece em primeiro lugar seria Íris Rezende. Então, este seria o momento atual dele ser o candidato. Verdade. E para governador, porque para senador é outra história. Não sei o que o Íris pensa, ele não fala, o Íris está... Só a atitude dele é que demonstra a contrariedade. Ao não participar do evento lá em Morrinhos,
Aí ele demonstra no lançamento aqui, isso aí já é uma demonstração de que o Willis não está satisfeito com essa condição do Júnior ser candidato a governador. Porque falar, não, o Willis é candidato a senador, se ele quisesse ser candidato a senador, ele estaria no lógico, naturalmente ele estaria lá. Ele quer ser candidato a governador mesmo. Isso aí, a atitude dele diz isso. Uma coisa, eu não tenho dúvidas. Independente se for o Willis ou for o Júnior, eu tenho certeza que o PMDB vai estar unido com o Júnior, com o Willis. Né? O PMDB está com um projeto muito bom para Goiás. Goiás aí vem deixando muito a desejar. O PMDB tem história, construiu muito, fez muito por Goiás. E eu tenho certeza que em 2014 nós vamos estar todos unidos. O PMDB ganha aqui em Goiás, vamos dizer assim, unido aí, sem o apoio do PT? Não, o PT tem um papel fundamental nessa composição de chapa, né? Então, assim, o PT, o PMDB, não está todo mundo unido. O prefeito Paulo Garcia já demonstrou isso em vários eventos, em várias perguntas que foram feitas a ele, né? O PT, o próprio PT nacional também. Então, o PT, o PMDB vai estar junto, o PMDB mais unido do que nunca para enfrentar aí essa batalha, essa eleição que vai ser em 2014. Isaías, o mesmo discurso que todos os componentes do PMDB fazem hoje com o Júnior do Friboi, foi o mesmo discurso, as mesmas declarações que fizeram com o Vanderlan Cardoso, né, Ulisses? Que está do outro lado hoje. Do outro lado hoje. O Vanderlan vai ter que trabalhar, vai ter que viabilizar, vai ter que ir para o interior. O Vanderlan foi, correu. Morreu na praia, né, Ulisses? Vamos dizer assim, porque não ficou no PMDB. Mas foi uma atitude pessoal dele também, certo, né? Mas é porque ele sentiu que não dava conta de fazer o que o PMDB exigia dele, que era chegar na frente de Iris Rezende na pesquisa. O Júnior do Friboi parece que está trilhando o mesmo caminho, porque o discurso é o mesmo, né, Ulisses? O discurso é o mesmo. Vai ter que viabilizar, vai ter que andar para o interior, vai ter que correr. Nós sabemos que não se faz uma candidatura dessa maneira em um ano e pouco. Você está num partido pequeno que não tinha representatividade quase nenhuma, que era do PSB, vem para um PMDB cheio de problemas. Cada cidade do interior tem uma característica, cada cidade do interior tem uma ligação com o Iris, que nós sabemos que a ligação do Iris Rezende com o interior é muito forte, apesar de ele ter perdido as eleições no interior, continua sendo muito Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Então, tendo em vista a sua experiência política, essa também pode ser para o vereador, mas tendo em vista a sua experiência política, eu ouvi falar que quem seria candidato? Júnior do Friboi, candidato a vice Vanderlan e ex-candidato a Senado. Você acha que isso é possível? Eu acho que tudo é possível, né? Mas tem muita gente sonhando com isso. É um sonho. Porque, na verdade, todos que são candidatos têm um certo comprometimento. O Vanderlan Cardoso foi para o PSB e fez um compromisso com o Eduardo Campos, de fazer um palanque para ele aqui em Goiás. Que é candidato à presidência da República. Ele tem um compromisso com o Ronaldo Caiado, que os dois estão aí trocando elogios em todas as entrevistas. Tanto o Ronaldo Caiado elogiando o Vanderlan, como o Vanderlan elogiando o Ronaldo Caiado. Inclusive, parece que o Vanderlan não foi numa reunião que o Ronaldo Caiado não foi convidado. PT e PMDB não vão chegar a coligar com o bem nunca em Goiás. Então, há entraves, não basta a vontade do Vanderlan, nem a vontade do Ronaldo Caiado, nem mesmo a vontade do Iris Rezende. Isso aí existe uma composição que envolve interesses nacionais. Né? Então, isso aí complica muito. Se o Eduardo Campos for vice da Dilma, como é que vai ficar o PMDB? Será que o PMDB vai aceitar e bater palma para isso? Não vai. Muita gente está sonhando lá que o Eduardo Campos pode ser vice da Dilma Rousseff. Tirar forças, a força política do Michel. Tirar poder. Né? Eu penso, João, que extrapolando o interesse nacional, partidário, político, tem que ter um interesse diretamente ao Estado de Goiás, né? Tem que estar realmente ligado ao governo do Estado. O governo federal é muito importante, mas o que realmente é importante para os goianos é a administração estadual, a gestão do próximo governador, né? Então eu tenho certeza que... Deixa eu colocar o senhor no muro. O João não colocou, eu vou colocar. O senhor não acha errado, por exemplo, o senhor não respondeu direito. O senhor parece que mostra uma certa simpatia pelo Iris Rezende. Você não acha que ele teria que ser o candidato, ou seja, o momento é o momento dele? Sem dúvida nenhuma.
por todas as condições, ou seja, eu acho que até o próprio Willis estaria sonhando que ele seria candidato agora e venceria de fato? Sem dúvidas nenhuma, eu vejo que o nome Iris Rezende é um nome muito forte, um nome de peso, e é um nome que está tendo aí, né, para disputar a eleição. Sua experiência, a sua vigoridade, né, como você mesmo ouviu de outras pessoas, eu tenho visto pessoalmente, se mostra entusiasmado, pelo contrário que mostra muitos jornais, né, muitos meios de comunicação. O Iris, estive na casa dele há poucos dias e se está alegre, né, está disposto, e ele está cuidando da vida pessoal dele, mas eu tenho certeza que ele não vai esquecer do estado de Goiás aí na próxima eleição. Vai estar junto, sim, nessa busca dessa vitória do PMDB. Tá certo. Olha, gente, tem compromisso demais, inclusive o Vanderlan está cheio de compromisso. O programa é pequeno demais para a gente discutir tudo, mas o Vanderlan Cardoso também tem vários compromissos aí com o PDT, tem com o vice-governador, tem com o Jorcelino Braga, e eles acreditam na terceira via. Então eu acho que esse sonho aí, todo mundo queria. O governador Marconi Perillo também gostaria de ter aí o Vanderlan como vice, né? E o Iris como candidato a senador na chapa dele. Também isso é impossível, nós sabemos que é o vice de Vanderlan Cardoso. Se o Eduardo Campos for candidato, não vai acontecer isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, nosso programa chegou ao final, infelizmente o papo foi bom, foi muito bom ter o senhor aqui, ou você aqui, que é jovem ainda. Isso. Nosso programa foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, João Silvestre. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite, cumprimentar e agradecer também o Ulisses AS, né? Um prazer imenso poder ter estado aqui essa noite, contribuindo com vocês, conversando, batendo um papo, e sempre que for necessário, estou à disposição para poder colaborar com vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Ulisses. Boa noite, vou mandar um abraço para o Otavinho lá no setor Coimbra, que está sintonizado no programa, o Antônio Lopes e toda a galera do curso de serviço social aqui da PUC TV, que estão também, sintonizada no programa Canal Aberto aqui na PUC. Tá certo. Jonas Rocha, Ulisses de Souza, o meu amigo Múcio Bonifácio e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Uma boa noite, obrigado pela audiência. Esqueci de mandar um abraço, gostaria de mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, a minha esposa e minha filhinha Yasmin, que tem um mês e pouco de vida aí. Boa noite, daqui a pouco estou em casa. Tá certo, tá aí. Um abraço a todos vocês também. Até a próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá.